No vídeo sobre ansiedade, aprendemos a diferença entre uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica, onde a primeira pode ser definida como uma energia que empreendemos em direção a alguma coisa, e a segunda como um conjunto de esforços empreendidos também em direção à realização de algo que mais nos gera frustração do que satisfação. A gente viu também o quão é importante buscarmos orientação psicológica e psiquiátrica sempre que percebermos a recorrência de sintomas de ansiedade surgindo sem motivo aparente, nos dificultando na realização de coisas corriqueiras da vida ou mesmo nos nossos relacionamentos. A partir disso, a proposta para o vídeo de hoje é tentarmos entender um pouquinho como é que acontece essa trajetória entre uma ansiedade normal de uma ansiedade geradora de sofrimento podendo evoluir para um transtorno. Dentro desse processo, é muito importante pararmos para observar um elemento que vai definir como nos comportaremos, como reagiremos diante de situações que envolvem a ansiedade, que é o pensamento. Para entendermos um pouquinho melhor como é que o pensamento funciona dentro dessa trajetória, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você está conhecendo uma pessoa que você nunca viu na vida. E tanto você quanto essa outra pessoa percebem nesse encontro a possibilidade de desenvolverem um relacionamento amoroso. Nesse cenário, é muito comum que um se interesse pela vida do outro na tentativa de captar o quão compatíveis são, o quanto essa relação pode dar certo. E aí a gente começa a perceber sentimentos como encantamento, enamoramento pelo outro, podendo evoluir para uma paixão. E curioso é que a paixão aqui nesses casos desenvolve sintomas muito parecidos com os sintomas da ansiedade. Quer um exemplo disso? Você pode ficar com o coração palpitando à espera de uma mensagem do outro no WhatsApp. Ou você pode sentir tremores nas mãos quando enfim vocês resolvem sair do contato virtual para um contato presencial. É também quando as borboletas no estômago começam a dar os primeiros sinais. E há quem se apaixone que nem consiga dormir sonhando com a pessoa amada. A ansiedade também. É muito comum a gente ter insônia e não conseguir dormir. Isso porque o nosso organismo, em situações como essas, fica ali liberando hormônios como a endorfina e como a adrenalina. Ok, vocês estão se conhecendo, resolveram desenvolver um namoro e tá tudo indo muito bem até que em um determinado momento você envia uma mensagem para essa pessoa e, diferentemente de todas as vezes anteriores em que vocês se comunicaram, ela demora muito tempo para responder. Você já entra num estado de ansiedade que já não é tão bom quanto aquele primeiro lá, das borboletas no estômago. A sua ansiedade nesse momento já é uma ansiedade de preocupação, que está antevendo uma possibilidade de algo ruim. Por que será? Será que aconteceu alguma coisa? Será que se acidentou? Será que ficou sem celular? Será que foi roubado? Será que perdeu interesse em mim? Então, essa é uma ansiedade diferente daquela lá do momento da paixão. É uma ansiedade de alerta, é uma ansiedade que te coloca em estado de observação e de impotência. E daí você não recebendo a resposta da pessoa, você tenta telefonar para ela e ela também não te atende. Daí o pensamento ele começa a frutificar dentro da sua cabeça, né? Você já começa a pensar no pior. Há uma catástrofe aí se instalando, o seu pensamento ele vagueia. E se você ainda foi uma pessoa que em situações anteriores de tentativas de desenvolvimento de relação, de outros relacionamentos, você se frustrou, o pensamento ainda vai mais longe, né? Ele vem ainda recheado de frustrações e traumas. Mas vamos supor que você ainda é uma pessoa mais ou menos controlada e por não ter recebido uma resposta à sua mensagem e a pessoa também não ter atendido a ligação, você ainda consiga ali manter uma certa calma. Porém, desconfiada que você pensa assim com você mesma. Eu vou começar a observar para ver se esse comportamento irá se repetir. E vai buscando cada vez mais indícios no comportamento do outro que possam comprovar aquele sinal de alerta que se acendeu naquela situação onde a mensagem não foi respondida. Você pode buscar indícios no tom de voz da pessoa, você pode buscar indícios na tentativa de verificar se ela está interessada nas coisas que acontecem na sua vida, se ela está perguntando como foi seu dia, se ela está manifestando a vontade de te reencontrar. Você pode começar a stalkear essa pessoa nas redes sociais para ver
que tipo de publicação ela anda curtindo. Você pode começar a controlar os passos da pessoa no WhatsApp, do tipo, ela está online, mas ela não está me respondendo. Então, a pessoa ansiosa, ela desenvolve um tipo de pensamento, ela acende um sinal de alerta, desenvolve um tipo de pensamento e ela começa a ficar ávida por indícios que possam comprovar ou desconfirmar a sua suspeita de que algo está errado, de que a relação está em perigo. Qual é o risco disso? É nesse momento a pessoa se perder tanto nesses pensamentos em função do sinal de alerta, fazendo com que emerjam sentimentos como o medo do abandono ou o medo da rejeição, provocando um cenário onde ela vai ser muito mais comandada pelas emoções do que pelo raciocínio. Então ela não vai conseguir, por exemplo, cogitar a possibilidade da pessoa não ter respondido a mensagem porque está ocupada ou porque perdeu o celular. Ela vai automaticamente levar para o campo pessoal achando que essa pessoa vai fazer com ela a mesma coisa que as outras fizeram. Porque o problema está nela. Ela não consegue manter um relacionamento. Então, é plausível, é natural e será comum que com essa pessoa vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com as outras. Quando a gente está numa situação onde as emoções tomam mais conta da gente do que a nossa capacidade de raciocinar, nós estamos diante de um problema. Porque a partir do momento em que as emoções elas dominam, a gente não consegue evitar que a situação se torne uma situação catastrófica. Então é o fim da situação, eu não vejo outra saída. Tudo deu errado, foi tudo a perder, não há mais nada o que fazer. Eu conheci essa pessoa, eu me interessei por ela, eu investi, eu tentei desenvolver uma relação de cumplicidade, de transparência e eu fracassei mais uma vez. Aqui a gente abre campo para uma ansiedade adoentada, onde a gente passa a desenvolver um sistema de crenças, ou melhor, passa a desenvolver não, já está desenvolvido um sistema de crenças de que todo o esforço que eu empreendi em direção àquela relação para que ela frutificasse, para que ela fluísse, não deu certo. E mais uma vez eu fracassei. E aí é mais um tijolinho que eu coloco no muro das minhas crenças, né? De que eu não sou capaz, de que eu não vou dar conta, de que eu não vou obter o resultado que eu espero dentro de um relacionamento. Agora imagina você envolvido nesse medo, nessa catástrofe. O que pode acontecer? Das duas, uma. Ou você vai agir de forma impulsiva, muitas vezes até chateando a pessoa, com uma abordagem inadequada, ou você vai se isolar, vai se calar, porque você não quer entrar em contato com esse sofrimento, você não quer vivenciar mais uma vez essa sensação de frustração, essa situação de dor. Em qualquer uma das duas situações, você está colocando a perder a possibilidade de ter e desenvolver um relacionamento legal, a partir de um diálogo sincero com a outra pessoa, onde você pode colocar o que você está sentindo ou o medo que você desenvolveu a partir daquela situação. Você pode se surpreender positivamente com o outro na maneira como ele vai te acolher, na maneira como ele vai te compreender e até tentar te tranquilizar. Por outro lado, se a pessoa não reagir bem ao seu mal-estar diante dessa situação, é melhor você repensar se o melhor caminho não é, de fato, seguir sozinho. Diante de tudo isso, vamos observar essa situação agora de uma forma resumida. Eu senti uma ansiedade, paixão, num começo, que foi uma energia propulsora em direção ao meu objetivo de desenvolver um bom relacionamento. Essa ansiedade, ela foi indo bem até o momento em que eu despertei um sinal de alerta em mim quanto a algo está dando errado, e ela se tornou uma coisa negativa em função dos pensamentos de fracasso, de derrota, pensamentos negativos que eu desenvolvi ao longo da vida em função de experiências anteriores. E a partir disso, por intermédio de atitudes impulsivas ou de negação, ao me afastar da pessoa, me calar e me isolar, eu coloquei a perder a possibilidade de desenvolver um relacionamento muito legal, muitas vezes baseado numa transparência e num diálogo, porque nos meus históricos de ansiedade eu não consegui desenvolver a habilidade de comunicação. E desenvolvi muito mais o receio
de ser rejeitada e abandonada e não acolhida nas minhas dificuldades. Portanto, sempre que nos virmos em situações de ansiedade, é muito importante a gente parar para observar o quanto os nossos pensamentos estão nos levando para um lugar de inquietação, muito mais do que para um lugar de paz. E isso também é uma forma de autocuidado. Estarmos atentos àquilo que pensamos e para onde isso pode nos levar, que tipo de sentimento isso pode gerar, a ponto de nos desequilibrar, fazendo com que sejamos impulsivos e inadequados, é uma forma de nos conhecermos. Então essas situações todas podem nos colocar num lugar de autoconhecimento, de reavaliação da nossa história e de estratégias diferentes que podem nos levar a resultados também diferentes de experiências anteriores. Compreenderam? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E para ter acesso a mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhem, curtam e me sigam lá no Instagram, que eventualmente eu também estou publicando alguns vídeos sobre esse tema e alguns outros. Até a próxima!